Eu estou no centro da cidade de Francisco Morato e lendo a Bíblia, lembrei de você. O apóstolo Paulo fez algumas viagens missionárias. Nas viagens missionárias, ele evangelizou um grande número de pessoas. E eu vou falar sobre a primeira viagem, a segunda viagem, a terceira viagem e as igrejas que ele mandou carta para falar de como seria a procedência do evangelho e das igrejas. Como vocês podem ver, estou aqui meditando na palavra no centro de uma cidade que precisa muito do evangelho de Cristo Jesus. A comunidade cristã no Brasil está sitiada aqui, nesta cidade de Francisco Morato. Quem tem sede, vem procurar água. E quem tem fome, a Nova CCB, a comunidade cristã no Brasil, tem pão para você se alimentar. Muitas pessoas nas pregações sempre falam Paulo e suas 7 igrejas. Vamos entender um pouco sobre este assunto. Paulo foi um missionário muito ativo. Graças a ele, a mensagem do Evangelho de Cristo, ou cristianismo, se fundiu para além da Palestina, chegando até o centro do Império Romano. O seu apostolado se concentrava principalmente entre os judeus, que viviam na diáspora, fora do território de Israel. Chegavam então às cidades e reuniam o povo nas sinagogas e ali anunciava as boas novas do Evangelho. Muitas pessoas se converteram então e começaram uma comunidade cristã em cada cidade por onde o apóstolo Paulo passava. Em outros lugares, ao invés de sucesso, teve falta de sucesso e teve que escapar dali fugido. Sabemos também que o apóstolo Paulo, a uns locais, somente falou do evangelho e ali ficou as pessoas querendo servir a Deus ou servindo a Deus, mas sem igreja nenhuma. As comunidades fundadas por Paulo podem ser inumeráveis. Acompanhando as suas viagens, conforme são contadas por Lucas em Atos dos Apóstolos, pois isso é uma coisa muito peculiar, porque uns falam que o apóstolo Paulo que escreveu Atos dos Apóstolos, e outros dizem que foi Lucas. Você pode ver de forma detalhada. É claro que nem todas as cidades acolheram de forma entusiasmada em receber a sua pregação. Nenhuma notícia há na comunidade mais importantes. As mais falada e mais dirigida às cartas foi algumas que eu vou citar aqui, como por exemplo Coríntios, Efésios, Tessalônica e Filipe. Entre as cidades mencionadas, por ordem cronológica,
podem citar na primeira viagem. Esses locais podem sim ou podem não ter igreja fundada por o apóstolo Paulo. Vamos à primeira viagem missionária do apóstolo Paulo, junto com seu companheiro Barnabé e junto com João Marcos, que escreveu o livro Marcos no Novo Testamento. Vamos à cidade de Antioquia da Síria. Antioquia era a capital da província da Síria, uma cidade mais renomada daquela época. A mais famosa da época era Roma e Alexandria, por causa de Alexandre o Grande, e depois vinha Antioquia da Síria. Ela estava na costa da Síria e tinha um porto na sua cidade. Ali havia uma comunidade judaica, por isso nasceu a precoce evangelização na cidade. Os judeus cristãos saíram dos judeus ortodoxos, do judaísmo, e fugiram para Antioquia depois da perseguição ao servo de Deus Estevão, diácono. Barnabé e o apóstolo Paulo foi para esta cidade evangelizar os judeus, e ali foram chamados pela primeira vez de cristão. Ali o apóstolo Paulo, junto com Barnabé e seus companheiros, saíram para a Ásia Menor evangelizar, falar de Cristo. No primeiro século foi muito importante para o cristianismo este apoio que essa cidade deu aos cristãos e também ao apóstolo Paulo. A antiga cidade, no ano 526 depois de Cristo, foi arrasada por causa de um terremoto que deu. Vamos à segunda cidade da primeira viagem do apóstolo Paulo. O Chipre, que é somente a tradução de algumas Bíblias. Chipre, ou Chipre, é uma ilha que foi uma antiga província romana. A evidência histórica aponta principalmente Chipre como a Quitim do Velho Testamento. Lá em Isaías 23, 1 até o 12 e Daniel 11, 30. A população original de Chipre, ou Chip, tinha alguma conexão com os jônios, primitivos gregos deste tempo antigo. A ilha era muito famosa pelas suas ricas reservas de cobre. E enorme ilha tornou-se sinônimo deste metal. Inclusive, termos português cobre deriva do grego, pois a ilha também era famosa pela sua excelente madeira. Vamos à continuação da primeira viagem missionária do apóstolo Paulo e Barnabé, junto com João Marcos, que escreveu o livro de Marcos. A cidade de Salamina, ilha de Paulo, ilha de Barnabé e o mais misterioso, ilha de Lázaro, irmão de Marta e Maria. Vou contar a história. Aquela perseguição dos cristãos resultou na morte de Estevão, apedrejado. O apóstolo Paulo já tinha convertido ao Evangelho e agora começa uma grande era de perseguição dos cristãos. Então os cristãos fugiram para Antioquia da Síria, foi até Chipre e agora chega a Salamina, para poder ser refugiados e guardados para não morrer. A cidade de Chipre e também Antioquia da Síria, junto a Salamina, eram cidades muito povoadas, porque era cidade de cobre, grandes riquezas, e as pessoas iam atrás para mercar, trabalhar, para vender e etc. Mas o foco do nosso vídeo é a evangelização. Muitos judeus estavam ali refugiados para não morrer.
Salamina e Chipre é uma ilha só, porém está dividida ao meio, e o túmulo de Barnabé, nosso irmão, está em Chipre. Uma das histórias mais peculiares é que quando Lázaro ressuscitou, foi embora para Chipre e Salamina, porque estava sendo perseguido, tentaram matá-lo novamente. E agora vemos o túmulo de Lázaro, amigo de Jesus. Depois que mataram por causa do Evangelho de Cristo, está em Chipre. Vamos então para a quarta cidade que o apóstolo Paulo, junto com Barnabé e João Marcos, estiveram na mesma viagem missionária da primeira vez. Pafos, para os pagãos, é a capital do nascimento da deusa Afrodite. Essa cidade teve muitos habitantes e moraram até juntos na mesma época: egípcios, gregos, romanos, judeus e outros. Essa é a cidade que o apóstolo Paulo, ao pregar o Evangelho, e os povos que cultuavam a deusa Afrodite deste local açoitaram o apóstolo Paulo mais de 31 vezes aqui neste lugar, segundo os historiadores e os arqueólogos. A quinta cidade que o apóstolo Paulo e Barnabé esteve. A continuação da sua primeira viagem missionária entre Paulo, Barnabé e João Marcos, nessa cidade de Perge. Marcos então volta embora para Jerusalém. Perge é a capital da Panfilha, na costa da Ásia Menor. O apóstolo Paulo e os seus companheiros desembarcaram neste lugar, em Chipre, em a sua primeira viagem missionária, em Atos capítulo 13, no versículo 13 e 14. Aqui, Marcos abandonou o grupo e retornou para Jerusalém. Vamos a mais uma cidade que o apóstolo Paulo pregou o Evangelho na primeira viagem missionária. Cidade da Panfilha. Em todas essas cidades eles colocavam pessoas para continuar o trabalho do Evangelho como pastores ou cooperadores. Vamos à sétima cidade, a Antioquia da Pisídia. Ela é uma cidade grega no centro da Ásia Menor. É a atual Turquia. Lá existia uma colônia de judeus e Paulo, entrando na cidade, pregou o Evangelho de Cristo e muitos também se converteram. Depois de 2 ou 3 anos, Paulo voltou nesta cidade novamente para ver como estavam aqueles convertidos. Muito bom lembrar que essas viagens estavam Paulo e Barnabé. Vamos à oitava cidade da primeira missão do apóstolo Paulo e Barnabé, a cidade de Icônio. Cada cidade dessa que o apóstolo Paulo, Barnabé e João Marcos, que é Marcos do Novo Testamento, passaram, colocaram homens para liderar a obra de Deus, para cuidar daquelas almas qual eles estavam evangelizando para o cristianismo. Essa primeira missão de Paulo foi em 46 depois de Cristo e terminou ela em 48 depois de Cristo. 2 anos nessas missões. Então essa missão deles iniciou na Antioquia da Síria, foi até a ilha de Chipre, depois foi até Salamina, depois foi até Pafos, depois foi até Perge, até Panfilha, foi também a Antioquia da Pisídia,
Veio até Icônio, foi até a cidade de Listra e depois foi até a cidade de Derbe. Essa é a primeira missão do apóstolo Paulo junto de Barnabé, pregando o Evangelho de Jesus Cristo nessas 10 cidades. Mesmo padecendo diversas perseguições pelo cristianismo, continuou pregando o Evangelho. Este é o primeiro estudo da primeira viagem, mas depois farei outro estudo da segunda viagem missionária do apóstolo Paulo, depois da terceira viagem do apóstolo Paulo e a sua prisão e morte.